Quando eu comecei o canal, eu dei 3 motivos pelos quais eu me afastei do protestantismo. Assim, em resumo, a nossa conversão se deu com base em muitos estudos, em algumas pessoas que nós conhecemos, com base também em vídeos, em pensamentos que nós tivemos a respeito mesmo da, da dificuldade de você conciliar a fé protestante, né? A questão da Sagrada Escritura, que é uma petição de princípio, o testemunho dos santos padres, principalmente dos primeiros séculos, né? Os primeiros 8 séculos da Igreja, que é bem contrário ao protestantismo na sua totalidade, né? Entre eles a necessidade que eles entendiam já, né, colocada da conciliação das igrejas com a igreja principal, que era a igreja de Roma, e com o chefe da igreja de Roma, o bispo da igreja de Roma. Isso aí está muito claro em São Cipriano de Cartago, se não me engano, século III, segundo ou terceiro já, onde ele indaga, inclusive, né, se alguém não está em comunhão com o bispo de Roma, como pode estar em comunhão com a igreja de Cristo. Então isso ficou martelando por muito tempo na minha cabeça, e foi um dos grandes motivos, né, de eu ter me convertido realmente com a minha família ao catolicismo. Fora também pelo testemunho dos séculos, pelo testemunho dos santos, e de tudo que aconteceu na história, né? O protestantismo ele tem um viés um pouco de negação da história. Então, isso é um viés revolucionário que existe no protestantismo, de você negar coisas que aconteceram na história e colocar o início do protestantismo, o início de cada, de repente, congregação, ou de cada comunidade eclesial, de cada linha protestante, como se fosse uma espécie de resgate de um suposto cristianismo primitivo que, na verdade, não existiu daquela forma. Então, essas foram questões que me levaram realmente a deixar o protestantismo, né? A questão da Sagrada Escritura, eu já falei no outro vídeo, mas ficou com o áudio um pouco prejudicado no outro vídeo, porque eu não sabia fazer o negócio direito. Até hoje eu não sei, mas pelo menos eu acho que agora o som vai ficar melhor. E a Sagrada Escritura com petição de princípio, né? Uma alegação protestante muito veemente é que tudo tem que estar na Bíblia, ou toda justificação para a fé tem que estar revelada na Bíblia, mas a justificação do solo, a Escritura, não está revelada na Bíblia. Você pode revirar a Bíblia de cima a baixo, de um lado ou outro, e isso aí é uma petição externalizada que foi encaixada para que ficasse parecendo que fosse uma alegação bíblica ou uma alegação divina. Nossa Sagrada Escritura demorou 16 séculos para surgir e surgiu na cabeça de um monge que não conseguia mais responder questões dentro de um debate. Ele apelou, né, que foi o Lutero. Então, dentro de tudo isso, hoje, depois de algum tempo já convertido, né, fazendo uma catequese muito bem feita, por sinal, pelo nosso catequista, o Rodrigo, e já estando em comunhão, em contato com a igreja, em comunhão com os sacramentos, a gente vai percebendo algumas coisas, vai vendo a riqueza, né, do catolicismo mesmo, né, do que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E também vai percebendo assim o verdadeiro desleixo, sabe, talvez a maior parte, infelizmente, dos católicos aqui no Brasil. Isso é uma coisa terrível, onde as pessoas simplesmente tomam o catolicismo como se fosse assim uma mera tradição, né? Mas não é, é a continuidade viva do corpo de Cristo. É o corpo de Cristo na história. E esse corpo de Cristo continua até hoje, a despeito das suas dificuldades, a despeito de teologias e ideologias que tenham realmente complicado e dificultado a vida da igreja no Brasil. Então, para isso, é necessário que se estude, é necessário que se volte, né, à doutrina verdadeira, ao estudo do catecismo, ao estudo da fé católica, a conhecer aquilo que é realmente o ensinamento da igreja, né? Não simplesmente ficar aí no oba-oba, que é o que a maior parte dos católicos, muitas vezes, supostos católicos hoje em dia gostam, que não nada mais é do que uma protestantização do pensamento,
aquela coisa assim de você estar num lugar porque você se sente bem nele, né? Se fosse assim, então seria justificável até você ser satanista, se você se sentir bem lá, ou em qualquer outro lugar que você esteja, né? O que nada mais é do que a subjetivação da fé, né? Você tem coisas objetivas, né? A encarnação, vida, morte, ressurreição de Cristo, o estabelecimento da igreja, a existência da igreja ao longo dos séculos, né? Os seus santos, as ações de Cristo através dos santos. E a gente cai no século XX, XXI, com um pensamento disseminado dentro da igreja de subjetivismo, né? Muitas às vezes eu converso com algumas pessoas que, onde eu digo que eu era protestante, hoje me converti ao catolicismo, muitas se surpreendem porque não é, você costuma ver o contrário acontecer mais, infelizmente. E algumas pessoas terminam a conversa dizendo assim, mas é importante a gente estar onde a gente se sente bem, né? Eu digo que não. Não é importante você estar onde você se sente bem. O importante é você estar onde a verdade está. E a verdade não é uma questão de sentimento, é uma questão de razão, uma questão de pensamento. A verdade não pode ser internalizada nesse sentido, a partir de você para fora, né? A verdade é uma adequação com a realidade das coisas, né? Como já dizia Aristóteles. Então você não pode simplesmente cair nesse engodo de achar que onde você se sente bem ali está a verdade. Como eu disse, se for assim, se eu me sentir bem num culto satânico, eu posso ficar lá por esse pensamento. E não é assim que funciona, né? O estabelecimento das verdades cristãs ele é objetivo. Jesus Cristo não nasceu, não se encarnou, viveu, morreu, ressuscitou simplesmente subjetivamente ou no meu pensamento. Isso aconteceu na história, é um fato. É algo ocorrido na história e que tem consequências na história, né? O subjetivismo é um traço característico do protestantismo. Então você vê pessoas dentro da Igreja Católica com um pensamento claramente enviesado pelo protestantismo, pelo subjetivismo e pela falta de um realismo, um entendimento da substância das coisas e da realidade das coisas. Isso aí é muito prejudicial para a fé. A fé fica banalizada, superficializada, fica relativizada e você simplesmente vai à igreja porque alguém mandou você ir, seus pais mandaram você ir, ou você acha que cumprindo aquilo ali de maneira fria, de maneira simplesmente constante e automatizada, você está fazendo a vontade de Deus. E não é bem assim, né? A igreja, ela representa em cada missa o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, não numa representação como é entendida hoje, aquela representação, né, como se fosse uma peça teatral, mas a representação de trazer aquele primeiro sacrifício de volta ali sendo feito, né? Não de novo, mas o mesmo, e aquele sacrifício da missa ligado ao mesmo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Mas hoje em dia, infelizmente, a mente moderna ela não consegue, parece, abarcar essa realidade. Parece que a mente moderna foi sendo moldada até chegar ao ponto em que ela não consegue se submeter a uma religião que é sacrificial, né? Parece que a mente ocidentalizada, a mente moderna, ela precisa da religião do falatório, a religião do subjetivo, a religião que vai para dentro e não no sentido de um autoconhecimento, mas no sentido assim de aliciar, acariciar, né? Moldar aquilo que eu já sinto. Por isso que hoje em dia, tanto o protestantismo como vários cultos orientalistas também, que dão muita ênfase ao caráter subjetivo da crença, tem feito sucesso no Ocidente também. Mas a fé católica está aí, vai continuar aí até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que, como disse o Papa João Paulo II, ainda que nós voltemos a ser 12 defendendo a verdade,
a igreja permanecerá firme e forte, segundo a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E o que fica aí nesse quase um ano já de permanência mesmo, eu diria, dentro do catolicismo, são algumas dessas percepções que eu trago. Essas um pouco mais negativas, né? Infelizmente, algumas coisas a gente tem que falar. Algumas coisas talvez sejam necessárias as pessoas ouvirem e pensarem um pouco a respeito daquilo que estão vivendo como fé, né? Eu agradeço pela sua paciência em ouvir esse vídeo, que eu faço simplesmente como uma maneira de expressar aquilo que a gente tem visto e também de repente ajudar alguém, nem que for uma pessoa que assista e que tem algum pensamento semelhante ou divergente e que juntos assim nós vamos, né, construindo as coisas, certo? Até lá, até mais.